Como começar a investir o seu dinheiro? Nessa jornada de 3 vídeos, eu vou te ensinar a como sair do absoluto zero e a multiplicar o seu dinheiro. Então, fica aqui comigo, pega sua caneta e seu papel para você anotar todas as informações, porque a partir de agora você entrou no universo do mercado financeiro. Bom, antes de mais nada, eu quero que você entenda alguns conceitos antes da gente dar os passos práticos, porque isso aqui é fundamental. Da mesma forma como construir uma edificação, a gente não começa pela fundação, mas sim fazendo a análise do solo, do local aonde será construído aquela edificação. E o que eu quero que você entenda é justamente alguns conceitos. Dentre eles, esses dois que vão nortear você a entender o que é de fato um investimento. Então, um investimento nada mais é do que duas partes. Uma parte onde tem muito dinheiro, ou seja, aquelas pessoas que têm dinheiro sobrando, e aquela parte onde tem as pessoas que estão precisando de um dinheiro. Então, para as pessoas que possuem essa grana, a gente chama de agentes superavitários. E para aquelas pessoas que estão faltando com aquela grana, com aquele dinheiro, nós temos os agentes deficitários. Então, qual que é a grande sacada no momento de investir? É justamente você pegar esse dinheiro de quem tem ele e emprestá-lo ou tornar sócio, né? Ou pegar isso daqui e fazer uma transição de dinheiro para esses agentes deficitários, tá bom? Então, esse é o primeiro conceito. Então, quando a gente está falando de agentes superavitários e agentes deficitários, a gente pode trazer isso para um exemplo prático. Então, imagina que o João, que tem uma banca de cachorro quente e aonde ele quer, por exemplo, expandir o próprio negócio. Então, ele vai ter a opção de quê? Bom, ele tem a opção de pegar crédito no mercado e abrir mão daquele dinheiro que ele ia tirar do próprio bolso para fazer o investimento naquela banca. Então, ele vai ter o mercado, ou seja, vai ter o banco, vai captar recursos ali, vai pegar dinheiro emprestado, de tal forma a expandir aquele negócio dele. Então, o que ele está fazendo? Ele está abrindo mão dos recursos do presente porque ele acredita que no futuro ele vai ter uma maior rentabilidade, um maior retorno e, consequentemente, ele vai conseguir usufruir mais dele lá no futuro, tá bom? Então, o que aconteceu? Então, o João, que tem a banca dele aqui de cachorro-quente, seria o agente deficitário e aqueles agentes que emprestaram dinheiro ali para o banco seriam os agentes superavitários. Perfeito? Então, entenda que isso que eu estou te falando é algo muito comum. E no começo da minha jornada, eu fiz meu primeiro investimento justamente emprestando o dinheiro para o banco, através de um CDB. Eu lembro perfeitamente, era o certificado de depósito bancário que eu emprestei para o Banco do Brasil. E o que que acontece, né? Eu achava que ia ficar milionário, ia ter muito dinheiro por ter emprestado aquela grana ali, ter emprestado através de um investimento para o Banco do Brasil e eu poderia resgatar aquele dinheiro só depois de um ano. E aí, o que que acontece? Coloquei lá R$ 500, olha só a história. Coloquei R$ 500 lá para ser investidos, eu só poderia resgatar depois de um ano e, cara, eu achei que ia ser tudo excelente. Mas o que aconteceu? Passou o ano e adivinha? Esse rendimento que eu obtive foi exatamente de R$ 1. Sim, foi de R$ 1. O que que aconteceu? Eu descobri que ao longo do processo nós tínhamos lá alguns impostos, algumas taxas que acabaram que comeram boa parte dessa minha rentabilidade e acabou que no final das contas esses R$ 500 depois de um ano viraram R$ 501. Eu fiquei indignado com essa situação e aí eu fui estudar mais a fundo, fui entender as taxas, impostos, entender de fato onde que eu estava me metendo para tomar boas decisões
no futuro. E é justamente isso que nós iremos fazer aqui nessa caminhada de 3 vídeos, perfeito? Então, o que que nós temos? Então, usualmente, nós temos 2 tipos de pessoas. Nós temos aquelas pessoas comuns e nós temos as pessoas que são investidoras. E o que que elas fazem, tá? Vamos lá, separar cada um. Aqui a gente tem as pessoas que são as comuns, pessoas comuns. Elas têm uma fonte de renda, elas vão fazer, provavelmente vão receber o dinheiro dela e depois ela vai gastar esse dinheiro. Então, presta atenção nesse fluxograma, ela tem uma fonte de renda, ela vai receber o dinheiro e vai gastar o dinheiro. Essa aqui é a pessoa comum. Só que nós temos a pessoa investidora. O que que acontece? A pessoa investidora ela também tem uma fonte de renda, ela vai receber dinheiro, ela vai gastar, mas também ela vai investir, ela vai colocar para multiplicar, de tal forma que quando ela coloca para multiplicar, ela vai ter mais uma renda e o ciclo volta novamente. E aqui eu já quero que você me responda aí nos comentários que tipo de pessoa você é hoje. Você é uma pessoa comum ou você é uma pessoa investidora? Por quê? Porque a forma correta da gente tratar investimentos é com um ciclo, tá? E eu quero que você preste muito bem atenção. Aqui, ao longo da nossa vida, a gente vai ter a nossa fonte de receita. Nós vamos receber o nosso dinheiro, nós vamos ter as nossas despesas e, consequentemente, a gente tem que trabalhar para que as despesas sejam inferiores do que as nossas receitas, ou seja, tudo aquilo que entra de dinheiro na conta. Por quê? Porque quando a gente tem, então, que nossas receitas são maiores que as despesas, nós entramos no campo chamado de poupança. Não é a poupança, aquele investimento tradicional, mas sim a poupança, o ato de poupar dinheiro. Porque quando você poupa esse dinheiro, você vai por mais um lado do ciclo. O que que é esse outro lado do ciclo? É justamente quando você coloca o dinheiro para multiplicar. Então, aqui você poupou, aqui você colocou o seu dinheiro para multiplicar, e aqui em cima você vai ter o quê? O retorno sobre o investimento que você fez. Ou seja, o retorno da aplicação que você fez. Então, preste atenção nessa tríade acontecendo aqui, tá? Então, aqui no campo de fora, você tem a sua receita, despesas e quanto você tem que poupou. Essa poupança, ela vai linkar com a parte de investimentos e quando você investe, você tem justamente o retorno sobre o investimento. De tal forma que, com o retorno que você tem, você começa a poupar novamente, você começa a investir e isso vira um ciclo, ou melhor, um conceito muito bem utilizado aí pelo Warren Buffett, que é o chamado efeito bola de neve. Ou seja, esse ciclo começa a ficar grande, 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 de tal forma que você possa atingir a sua liberdade financeira. Mas o que eu quero que você também entenda para a gente caminhar para o fechamento desse vídeo é o nosso conceito chamado de RTD, né? Existem 4 tipos de RTD. E o que que é isso? O RTD é uma metodologia que eu chamo de retorno do seu tempo dedicado. Existem 4 tipos de retorno para o seu tempo dedicado. E isso está alinhado também com a nossa etapa da nossa vida. Por quê? Quando você tem um RTD, por exemplo, direcionado para estudos, o que que você colhe? Você colhe conhecimento. Quando você tem um RTD, um retorno de tempo dedicado para o seu trabalho, quando você assina a sua carteira, você tem o que de recompensa? Um salário. Um retorno que é o salário. Depois você caminha e decide abrir a sua própria empresa. Qual que vai ser seu RTD? Vai ser o lucro. Mas quando você decide investir o seu dinheiro, qual que vai ser o seu RTD? Vai ser justamente a renda passiva. Aquele dinheiro que você não vai fazer esforço para tê-lo, porque o dinheiro vai estar trabalhando para você. Agora, se você quer aprender como que faz isso, assiste o próximo vídeo que ele está preparado justamente para você entender, tá bom? Se você gostou desse vídeo e assistiu até aqui, curte aí, tá bom? Deixa o comentário que tipo de pessoa você é e vá para o próximo vídeo assisti-lo de forma completa.